E hoje, eu entendo que o papel do CIO, ele é muito mais de ajudar o negócio, né, a resolver os principais desafios e problemas que eles têm. Eu acho que hoje a grande mudança, né, tem que ser parar de perguntar o quê, né, e perguntar por quê. Olha, a palavra que permeia nesse momento é muita gratidão e honra pelos grandes convidados que nós estamos conseguindo reunir aqui no nosso programa Por Trás da TI. E o nosso programa tem o grande objetivo de documentar histórias vividas dos maiores líderes de TI do nosso país. E o meu convidado de hoje, Hélio Matsumoto. Hélio, um grande prazer poder te receber aqui, seja muito bem-vindo. Obrigado, Renato. Muito prazer estar aqui. Muito prazer contribuir para esse projeto tão bonito, né, que vai deixar um legado para os nossos filhos, para os nossos netos, e um pouco das histórias que a gente viveu. É muito interessante estar podendo compartilhar e documentar aqui. Hélio, eu sou muito grato pela sua disposição, você nos dar essa honra de poder ter a sua história aqui num grande bate-papo. E o que nós adoramos, né, começar a conversa aqui é falando um pouquinho de infância, falando da onde viemos, um pouco da perspectiva da nossa família, dos ensinamentos que tivemos desde lá do início. Compartilhe um pouquinho a sua história conosco, Hélio, por favor. Bom, eu sou terceira geração de família japonesa. Né? Meus 4 avós vieram do Japão, lá no começo da década de 90. Como todos os japoneses daquela época, eles se estabeleceram no interior, foram para a agricultura. E a geração do meu pai foi a primeira geração que veio para a capital. Veio morar em São Paulo, veio tentar vida em São Paulo. Minha mãe foi muito parecida também, e acabaram se conhecendo aqui em São Paulo. Eu sou filho único, agora não, faz uns 30 anos eu tenho uma irmã, mas é do meu pai com a minha madrasta, né? Do meu pai com a minha mãe, eu sou filho único. Eu nasci lá em 70. Eu já nasci quando meu pai já morava em São Paulo, então eu nasci num sobrado ali no bairro do Paraíso. Do Paraíso? Do Paraíso. Que bacana. Eu vivi lá até meus quase 18, 19 anos. Era muito diferente lá ainda, eu jogava bola na rua, imagina, hoje inconcebível, né? Então eu tinha uma infância ainda, apesar de ser em uma grande metrópole, uma infância bem diferente do que a gente tem hoje. Que bacana. Hélio, eu já entrevistei, né, convidados aqui que vieram de famílias japonesas também, e queria que você trouxesse um pouquinho como que foi a criação, né, como que foram os ensinamentos, né, ainda quando jovem, o que você traz para nós vindo de uma família com raízes, né, ou seja, a cultura japonesa traz muito, né, essa união de família. Como que foi? Você teve uma criação mais rígida, mais... como que foi? Não foi tão rígida, se eu falar isso eu vou estar mentindo, mas os meus avós moravam comigo. Então, como meu pai e minha mãe trabalhavam muito, eu acabava ficando mais com meus avós. Meus avós nem português falavam. Então, eu era um dos poucos netos que falava japonês, porque tinha que conversar com eles o tempo todo. E aí eu acabava pegando muito, né, manias deles, né, coisas da cultura. A disciplina, acho que é um fator muito importante que você é ensinado desde criança, né? Tem um horário para aquilo, um horário para isso você pode, isso você não pode. A fazer o correto, por mais que seja mais difícil. Então são traços, né, muito fortes da cultura oriental. Eu sempre fui exposto a isso muito novo. Meus avós foram falecer, eu tinha 15, quase 16 anos. Então, assim, praticamente toda a minha infância, né, eu passei com eles. Que bacana. Meus pais também, assim, não tenho história triste para contar dessa época, porque meus pais também tinham uma boa situação, eles eram típico classe média, né, os dois tinham empresas, o meu pai tinha uma oficina de televisão e vídeo, minha mãe tinha um salão de cabeleireiros, então eles eram razoavelmente, tinham uma boa vida. Eu não posso reclamar dessa época. Que bom, graças a Deus. Hélio, e como que foi o primeiro contato com computador, né? Às vezes as pessoas perguntam assim, poxa, vocês de tecnologia... Não, olha, na nossa época a gente chamava a nossa profissão de informática, né? E o contato que a gente tinha com tecnologia na época era ter acesso a um computador. Como que foi a primeira experiência que você teve com o computador? Essa história é bem engraçada.
Eu tinha 12 anos. 12. Como meu pai foi o primeiro a vir para São Paulo, a casa dele virou um ponto de apoio para todos os meus parentes que vieram depois e queriam vir para São Paulo. Então, nessa época, tinha um primo meu que veio morar em São Paulo, veio morar com meu pai, porque ele veio trabalhar, fazer faculdade e tal. Perfeito. Ele era engenheiro e ele trabalhava na NEC. Na época era uma grande empresa de semicondutores. É verdade. E ele foi para os Estados Unidos para fazer um curso, alguma coisa, e nessa viagem ele trouxe um computador pessoal. Eu trouxe para ele. Mas ele não teve muito tempo para mexer e ele encostou lá no negócio. Ele morava comigo, a gente se via lá todo dia. Eu vi aquele negócio, falei, o que é esse negócio? Um moleque de 12 anos, curioso. Ah, é um computador que eu trouxe, liga na TV, né? Aí eu falei, o que faz isso aí? Aí ele falou, nem eu sei direito, dá para programar, mas eu não tive tempo de aprender e tal. E ele largou o negócio, eu falei, eu posso brincar? Pra mim é um brinquedo, eu não sabia o que fazer, era um brinquedo. Aí eu peguei lá o computador, liguei na TV do meu quarto lá, peguei os manuais, tava tudo em inglês. Mas felizmente eu já falava inglês, sabe, porque eu comecei muito cedo. Aí eu comecei a ler os manuais e comecei a me interessar com aquilo. E aí comecei a aprender, primeiro aprendi a programar em Basic, que era a linguagem, né, mais simples ali do computador, fiz um monte de coisa, fiquei encantado com aquilo. Meu pai não entendia nada, ele falava, tá doido, né, fica ali até de noite, o dia inteiro na frente do computador lá. Aí depois eu vi que o Basic era muito limitado, muitas dessas coisas eu não conseguia fazer. Aí tinha um outro manualzinho que era de Assembler, né, aí falei, não, vou aprender esse outro, porque esse outro dá pra fazer mais coisa, eu aprendi o Assembler. Então, o meu contato foi assim, eu comecei, né, com isso, nessa época não tinha faculdade de tecnologia, ninguém falava disso, né? Quem queria ir para isso ia acabar fazendo engenharia, que é o que acho que a maior parte da minha geração fez, os engenheiros que foram parar em TI. Então, o meu começo em tecnologia foi assim, foi pela curiosidade mesmo. Que bacana. Você sabe, Hélio, que eu tenho reunido aqui grandes insights, né? Uhum. E um dos insights dos grandes profissionais que chegaram muito longe em suas carreiras, eles têm várias coisas em comum, mas uma delas é matador, curioso, muito curioso, né? Ou seja, de fuçar, de desmontar, de tentar montar de novo, daquela coisa de, né, descobrir aquilo que, né, é desconhecido. Então, características ali. Hélio, computador, primeiro contato, nós somos de uma geração onde algumas profissões, né, talvez ali nos anos 80, 90, começo dos 90, estavam despontando, né? E a tal da informática era uma das profissões do futuro, né? Eu lembrava da minha família dizendo, olha, informática é uma coisa do futuro, né? E como que foi o início do trabalho, né? Faculdade, trabalho, início das experiências profissionais, como que se deu na sua história, Hélio? Eu tive um empurrãozinho da minha mãe, né? A minha mãe sabia que eu gostava de computador, ela vinha mexendo, ela não entendia nada. E ela tinha salão de cabeleireiro. Um dia ela conversando com uma cliente, ela falou, meu filho adora computador, eu podia ter no computador. E a esposa, né, o marido dessa cliente dela, ele tinha sido diretor do Serpro. Do Serpro. E ele tinha montado uma empresa de tecnologia focada em comunicação de dados, né? E ela falou, meu marido tem uma empresa que mexe com computador, também não sei direito, mas ele tem um monte de computador lá e tal, né? Será que ele não quer trabalhar? Né? E aí, essa esposa dessa pessoa fez a ponte, né? E ele veio conversar comigo, me chamou para conversar. Ele falou, o que você sabe fazer? Eu falei, eu aprendi essa linguagem aqui, mas tenho um computadorzinho pessoal em casa, eu nunca trabalhei com computador de empresa e tal. Ele falou, olha só, eu voltei agora de viagem, né? E eu comprei lá um compilador, Microsoft C 5.0. Uau! Né? Ninguém sabia mexer. Ele comprou, ele curioso lá, trouxe aquela caixona e falou, você não quer vir aqui, você estuda esse negócio e a gente vê o que dá para fazer com isso? Né? Olha só, que oportunidade. Tinha 15 anos. Nossa! Né? Eu nem estava na faculdade ainda, eu entrei na faculdade com 16. E aí eu falei, vou, não estou fazendo nada aqui, eu só faço o colegial, vou lá, fui trabalhar com ele. Aí aprendi o Microsoft C 5.0. Né? O C se tornou uma linguagem muito popular na época, já era muito mais poderoso do que Basic, fazia muito mais coisas. Comecei a fazer aplicações profissionais de verdade. Né? Na época que a gente fazia aplicações de comunicação de dados, tudo em cima de linha de escada, ou linhas privadas, né? com redes tipo Rempack, SM400, que era, sei lá, a versão alfa da internet, né? Era o primórdio de redes que se conectavam. É verdade. Mas a gente implementava correção de erro, compressão de dado, tudo na mão, porque não tinha nem protocolo de comunicação.
Então, era um trabalho muito manual, mas é um trabalho super interessante, né? Você vê informação saindo daqui, chegando em outro lugar, através de uma linha telefônica, na época era algo assim, impensável. Ô Hélio, e tentando trazer, né, para uma reflexão para quem está nos assistindo, nos ouvindo, né? Essa fase que você está trazendo, o nosso grande desejo, né, era se comunicar mais digitalmente, né? O computador já começava a permear a nossa vida, das empresas, algumas empresas no movimento de microcomputadores, né? Mas eu acho que o grande desejo desse período era como criar uma comunicação, né? Se conectar os computadores, acessar alguma informação. E eu acho que isso era uma busca, e você está trazendo aqui o início de tudo isso, né? Sim. Então, placas com REMPAC, conexões baixíssimas de velocidade, já tentando uma comunicação. Eu acho que é aí que começa esse grande desenvolvimento depois, né, das redes, telecomunicações do nosso país, né, Hélio? É verdade, assim, tanto que nos primórdios da internet, você conectava na internet em linha de escada ainda. Né? Os mais novos não vão nem saber o que é isso. Né? Os mais velhos lembram do velho modezinho, que você ia lá, né, discava, fazia aquele barulhinho para conectar, às vezes fazia o barulho e não conectava, você falava, ai, deu erro na conexão, vamos de novo. É verdade. Às vezes estava no meio e fazia alguma coisa, o negócio caía a conexão. Né? Então, quem viveu essa época lembra como era difícil, né, você se conectar a uma rede, né, antes da internet, ou mesmo quando começou a internet. Hoje é tão fácil, né, gente? Hoje você abre o celular, ele conecta em não sei quantas redes, conecta por satélite, por rádio, infinitas formas de se conectar, mas antigamente era bem mais complexo. Hélio, então você tem essa grande oportunidade, poxa, de estudar, de aprender ainda antes da faculdade, né? E aí vem o momento de se qualificar ainda melhor, né? Faculdade. Como que foi essa escolha da faculdade e o início das primeiras funções? Na verdade, a faculdade, como eu entrei muito novo, quando eu entrei na faculdade, era 86, não tinha faculdade de tecnologia. Não tinha, Não né? tinha. Então, assim, eu fui no que era mais parecido, que era engenharia, porque era uma ciência exata, né? A gente usava muito matemática, né, em programação, em informática no geral. Então, eu acabei fazendo engenharia. Mas não porque eu queria ser engenheiro ou era a minha ambição, né? Era assim, você precisa fazer uma faculdade a mais parecida com o que você gosta de fazer. Porque nessa altura eu já gostava muito, né? Eu já trabalhava com isso, né? Então, assim, eu tinha que fazer uma coisa que se conectasse com aquilo, né? Então foi por isso. A faculdade de tecnologia de processamento de dados, que foi a primeira que surgiu, acho que foi em 89, eu estava no terceiro ano da faculdade, quando surgiram as primeiras faculdades de tecnologia de processamento de dados. Mas aí eu falei, gente, eu vou acabar a engenharia, né? Já tô no final do terceiro ano aqui, não vou mudar de faculdade agora. E as primeiras faculdades ainda eram tecnólogo em processamento, né? Na época ainda era uma faculdade de 2 anos e meio, nem era considerado curso superior. Né? Você não podia fazer uma pós-graduação, por exemplo, logo depois, você tinha que fazer um complemento ainda. Né? Aí depois de 2, 3 anos surgiram as primeiras faculdades de análise de sistema, engenharia de computação, aí surgiram realmente as mais específicas. É verdade. Né? Como a gente tem hoje. Hélio, engenharia, então, um curso, uma jornada importante de aprendizado, e aí vem um momento de desenvolver uma carreira. Como que foi os primeiros passos ali? Você já estava trabalhando na época da faculdade, mas depois de formado, como que foi né, ou seja, aquele impulso para construir uma carreira linda que você tem, né? Hoje quem tem a chance de conhecer a sua trajetória é uma trajetória riquíssima, né, de grandes desafios. Como foi no começo? Eu tive a felicidade de, no meu segundo emprego, eu fui na verdade, meu segundo emprego foi na IBM, que era uma grande referência na época, já tinha uma rede interna muito bem conectada, então era fantástico você poder ler um documento que o americano fez agora e publicou ali, você conseguia ter acesso. Incrível isso. Né? Então, eu tinha acesso a muita informação, eu aprendi muito lá, foi uma belíssima escola. E logo em seguida eu fui para uma empresa que, para minha sorte, né, ela começou a trabalhar para o mercado financeiro. Né? E lá, essa empresa chamava Kernel Tecnologia, nem existe mais hoje. Ela fez o primeiro sistema de ATM autosserviço do Brasil, que foi o Unibanco 30 horas. Olha, que bacana. Né? Então, que lembra, nessa época, a gente só tinha o banco 24 horas. Né? Tinha aquela interface feinha, né? Tinha lá, você apertava 2, você até tirava o dinheiro e acabou. Né? Quando surgiu o Unibanco 30 horas, foi uma revolução. Você podia fazer depósito, você podia fazer transferência, você podia fazer pagamento, né? Fazer quase todas as operações bancárias num ATM, num autosserviço.
E eu criei um software que rodava em todas as ATMs. Então, tinha 12 versões diferentes de ATM, talão de cheque, depósito com envelope, com código de barra. E então, a indústria financeira sempre, né, se destacou por usar muito tecnologia, né, e por estar sempre à frente de tecnologia. E eu acabei embarcando, eu fiquei 5 anos na Kernel e depois fiquei 14 anos na Eversystem, que a Eversystem era muito focada em canais eletrônicos de bancos. Então, por praticamente 20 anos, né, do início da minha carreira, focado em criar soluções tecnológicas inovadoras para instituições financeiras, né? E as instituições financeiras eram quem puxavam, né, a tecnologia, o uso de tecnologia no Brasil e no mundo. Então eu tive essa felicidade, né, de estar no meio dessa revolução, dessa transformação. Na época não tinha tão bonito, né, transformação digital. Não tinha. Na época era canal eletrônico. Mas no fundo era o início da transformação digital dos bancos, né? Os bancos estavam saindo daquele modelo só agência, você precisa do caixa para fazer as coisas, né, para o autosserviço, né, para você poder fazer via ATM, pelo telefone, né, não tinha celular ainda, né, mas tinha os Palms, depois Pager, né, mais para frente vieram os celulares, do computador da sua casa, os primeiros phone banks. Então eu tive vontade de participar de toda essa jornada e isso foi muito rico para minha carreira, tá? Porque eu respirei um pouco de espírito de startup, de empresa que estava criando coisas novas, e super inovadora, mas ao mesmo tempo eu tinha que implantar isso em grandes corporações. Então eu tive como cliente, grandes clientes meus foram Citibank, Bank Boston, JP Morgan, HSBC, ABN, né, fora o próprio Unibanco. Então eram grandes bancos, né, empresas globais, cheio de compliance, né, políticas, regras, documentação. Então foi muito, para mim foi um aprendizado muito grande, né, de um lado você tá ali quase com o espírito de empreendedor, criando coisas novas e tal, mas aí depois perto que você criou e tem que aterrissar dentro do ambiente corporativo, super regulado, super controlado, e que exigia um grau de segurança altíssimo, porque a gente está mexendo com dinheiro. Né? E ataque hacker tem desde essa época. Né? Não é novidade, né? Parece que ataque hacker é novo, né? Não, já tinha desde essa época, né? Fraudadores, tentando invadir sistemas. Ô Hélio, você sabe que o 30 Horas, assim, além de ter sido um projeto muito legal, né, que impactava diretamente a vida das pessoas, facilitando, né, podendo de fato, né, ter a liberdade de poder transacionar melhor, teve uma ação de marketing que foi uma sacada muito grande, né, os bancos brigando ali, né, e aí veio uma sacada na época era o Unibanco, né? Era o Unibanco. Veio do Unibanco, depois teve a fusão. Depois o Itaú comprou. Mas teve ali uma estratégia muito boa de marketing, de entrega, e o serviço era muito bom, né, Hélio? Tem uma história dessa época, né? O primeiro home banking foi o Unibanco que lançou. E o comercial de TV do lançamento desse produto chamava Micro 30 Horas. Micro 30 Horas. Então foi feito pela Eversystem, o home banking, né? Rodava num computador da IBM, que era um PS2, né? Custava caríssimo, então o Unibanco financiava lá em 24 vezes. E o sistema operacional era o Windows. Né? E o garoto propaganda foi o Bill Gates. É verdade, eu lembro disso, era jovenzinho, lembro dessa, é verdade, Então ele aparece na TV, na frente do computador, né, falando, olha, Unibanco, obviamente ele não falou o nome da Eversystem, né, falou Unibanco, Microsoft, IBM criaram um sistema para você acessar o banco da sua casa. É verdade, eu lembro Então disso. foi realmente um marketing muito agressivo do Unibanco, e se você olhar, muita coisa que foi plantada nessa época, né, transformou a forma como os bancos se relacionam hoje. Né? Se não existisse internet banking, mobile banking, não teria banco digital hoje. É verdade. Né? As próprias agências de qualquer banco, se você entrar hoje, o caixa está lá no fundo, depois da porta de segurança. Na frente da agência tem 10, 15 ATMs. Né? E uma atendente te orientando a você tentar resolver a sua vida ali no ATM. Né? Então, o 30 Horas foi o começo de tudo isso. Né? Foi o embrião de tudo isso. Foi o primeiro banco a efetivamente fazer isso de verdade, né? E mostrar para os outros bancos que aquilo era o futuro e aquilo era eficiente. Hélio, uma das riquezas da nossa profissão, né, pessoas, executivos da área de tecnologia, é essa riqueza que a gente tem de poder mergulhar no core business dos negócios, né? Então, quanto mais a gente
entende o poder que a tecnologia tem em transformar o negócio, em acelerar, né, em melhorá-lo como um todo, a gente começa a se interessar ainda mais pelos negócios, o core dos negócios, né? Eu queria que você trouxesse um pouquinho da sua jornada profissional, o quanto foi importante você, né, ou seja, passar por vários setores, né, ou seja, se ajudar, contribuir, aprender, não só num setor, mas em vários setores, mas não desviando, né, a sua carreira na área de tecnologia. Comenta um pouco sobre isso, Hélio. Vou tentar não me alongar muito para não ficar contando currículo, mas assim... porque é uma trajetória longa, né? Depois da vida financeira, eu tive uma experiência super legal que fui no Buscapé. Buscapé foi o primeiro grande unicórnio. É verdade. Foi a primeira startup muito bem sucedida. É verdade. Acabou virando um grande ecossistema de startups. Eu tive o prazer de ser vice-presidente de tecnologia lá por 3 anos. Não é porque está investindo demais. A gente comprou empresas como VTEX, né, que hoje é algum outro unicórnio, mas na época era uma plataforma. Né, na verdade, a Naspers, que era a Buscapé, comprou a VTEX. Né, eu ajudei no M&A, né, ajudei a migrar as plataformas que a gente tinha na época da Magento para a VTEX. Então eu aprendi muito do online, né, do varejo online, do e-commerce. Né, era o centro do e-commerce na época, foi um baita aprendizado. Mas mesmo desafios de tecnologia, não é? Eu tinha meio de pagamento, então eu tinha que ser PCI, eu tinha hacker, igual eu tinha no banco. Eu não tinha agência, tá? Mas ao mesmo tempo, né, o volume de acesso do site, quantidade de transações, eram volumes absurdos. Eu passei pela C&A, que era um varejista de moda, um outro business totalmente diferente. É verdade. Lancei o e-commerce da C&A, quando eu cheguei na C&A não tinha o e-commerce ainda, então eu criei todo. Eu tinha como escopo todo a tecnologia da C&A, né, mas eu aproveitei e modernizei também essa parte do varejo online. Foi um grande sucesso. É verdade. Depois eu tive uma experiência bem diferente. Eu montei uma startup do zero, tá? Uma empresa focada em analytics por varejo. Né? Então eu saí daquele mundo de grandes corporações e fui lá empreender, montar uma startup do zero. Fiz o launch dela, fiquei 2 anos na startup. E depois eu tive uma experiência aqui 3 anos em consultoria de estratégia. Eu fui sócio da Bain Company. E para mim foi muito rico do ponto de vista de conhecer coisas muito diferentes. Né? Eu já tinha conhecido o varejo online, já tinha conhecido varejo de moda, mas quando você está em consultoria de estratégia, ainda mais no papel que eu estava, que é assim, normalmente o sócio de consultoria ele tem uma vertical, ele é muito focado naquela indústria. Né? Eu, como era um sócio diferente, que tinha uma especialidade técnica, eu acabava sendo um cross, eu atuava em todas as verticais. Então eu fiz projetos desde mineração até consumer goods, indústria, bancos. Fiz o launch do C6, por exemplo, fiz projetos globais para Heineken, né? Então foi um aprendizado. Não usei tanto a tecnologia no detalhe, porque não era meu papel, né? Como consultor estratégico, você vai até um certo nível só. Mas foi muito rico para conhecer desafios diferentes, né? Em negócios diferentes, e ver como no final do dia os problemas são muito parecidos quando você entra na tecnologia. Obviamente eu não era especialista em nenhum desses negócios, então eu não ficava com a parte de resolver o problema do negócio, né? Mas eu ajudava a resolver o problema da tecnologia para ajudar aquele negócio. E aí eram os mesmos sistemas, era o RP, era o site, era o sistema, era onde estava hospedado, era o banco de dados, era a segurança. Né? No final do dia eram os mesmos problemas. O que tinha realmente de diferente é que tinha um grau de maturidade e diferença entre cada indústria. Então, obviamente, quando você olhava o online, você olhava a indústria financeira, o grau de maturidade era muito mais alto do que quando você olhava uma indústria, né, um varejista tradicional, né, você olhava mesmo uma empresa de CPG, né, aí o uso de tecnologia era muito menor, era muito menos dependente de tecnologia. E não que isso fosse bom, tá? Na verdade, muitos deles estavam perdendo oportunidades, né, porque podiam estar aproveitando melhor a tecnologia. Mas até pela falta de histórico de investimento, né, depois os próprios concorrentes também não investirem tanto, eles acabam não se movimentando tanto. Que bacana. Hélio, assim, observando a sua trajetória, né, uma trajetória rica, com várias oportunidades de mudança, né, de perspectiva, de formas de aplicar a tecnologia, mas as pessoas que possivelmente estão nos assistindo não conseguem imaginar que na trajetória do Hélio teve momentos de indecisões, né? Encruzilhadas ali, poxa, uma decisão de uma mudança de um emprego, um projeto extremamente desafiador, né? Eu queria que você trouxesse um pouquinho, Hélio,
momentos cruciais na sua carreira, na sua trajetória, que hoje você consegue olhar para trás e dizer o seguinte, foi fundamental para eu estar aqui hoje. Vem na mente, Hélio, passagens assim da sua história e fala assim, olha, esse momento aqui foi um momento de boa reflexão, de uma tomada de decisão. A nossa vida é tomada, né, por essas decisões, né, Hélio? E aí? Teve alguns, eu vou tentar citar, sei lá, os dois mais relevantes, assim, 2 ou 3. Acho que um que eu lembro assim, muito forte foi quando a gente criou o primeiro e-mail banking. Era lá, década de 90, os bancos, a internet ainda estava começando, mas o e-mail começou a se difundir muito rápido, muito antes da internet ficar muito popular. E aí, os bancos daquela época, eles mandavam para casa da gente um extrato mensal. Eles eram obrigados lá pela Febraban a mandar um extrato mensalmente. Alguns bancos aproveitavam e faziam, era quase um livro, né? Um negócio colorido, multipágina, com propagandas e tal. É verdade. Mas aquilo custava uma fortuna. E quando a gente começou a criar soluções para o banco, a gente via essa oportunidade e falou, nossa, isso aqui é um desperdício, né? Isso aqui podia ser um e-mail. E aí nós criamos a primeira solução, né, de e-mail seguro. Né? Enviar e-mail não era mistério para ninguém. E-mail seguro. Seguro. Personalizado, que ele vinha encapsulado, que somente com a senha pessoal você conseguiria abrir. Que ele usava criptografia, né, totalmente inviolável. Então a gente foi inovador, né? Não tinha referência, ninguém tinha feito isso no mundo. Né? Foi muito mais intuitivo de buscar o conceito, criar. E foi interessante que o Citibank topou lançar com exclusividade. Né? O Citibank comprou 2 páginas da Veja para fazer a propaganda do lançamento do e-mail bank deles. Exigiu de nós 6 meses de exclusividade, não podia lançar com nenhum outro banco. E o projeto foi um sucesso estrondoso, né? Tanto que logo em seguida o Citibank colocou lá no próprio site deles, você podia escolher, não quero mais receber o e-mail físico, a cartinha física. Ele só recebeu por e-mail. Olha que bacana. E você tinha um desconto na tarifa se você fizesse isso, obviamente. Então tinha um incentivo para fazer isso. Esse foi um dos nossos maiores best-sellers, eu implementei isso em 45 bancos na região. Que incrível. Então, assim, o impacto de dezenas de milhões de usuários, né? Porque no final do dia todos os clientes desses bancos que eu trabalhava eram impactadas por essa solução. Então foi uma solução assim, emblemática. Bem legal. E foi algo que a gente criou muito rápido. Eu brinco, assim, tecnicamente não foi tão complexo de fazer, mas foi muito bem pensado, né, da forma de que problema que eu queria resolver. Aí, já uns 10 anos para frente, eu estava no Buscapé, e a maior dor, não só do Buscapé, mas do e-commerce brasileiro, era o Black Friday. Quem já foi CIO de varejista sabe muito bem o que era o Black Friday para o mundo online, né? Para as plataformas como Vtex, como todas as outras que tinham que suportar aquele volume. Não sei, nos outros varejistas, no Buscapé, o volume variava de 10 a 15 vezes o tráfego pico de um dia em 1 hora. Uau. Então, era uma explosão de acessos, porque batia meia-noite, saia todo mundo conectando e buscando oferta. E tinha um problema, ninguém conseguia ficar em pé. Nenhum site aguentava esse pico de volumes, ficava lento, virava gargalo. Né? Alguns botavam mensagem, contadores, aguarde, você está na fila. Atendido, né? Você está na fila, aquela experiência horrorosa. E quando eu cheguei no Buscapé, né, o Romero era o CEO, né? Falou, Hélio, esse aqui é um dos seus maiores desafios, você precisa me ajudar a resolver esse negócio. E nessa época eu já conhecia bastante de virtualização, porque eu já tinha feito virtualização para vender para os bancos. Né? Inclusive nessa época do e-mail, muitas estruturas de envio de e-mail banking eu hospedava para os bancos, porque os bancos não sabiam hospedar. De tão novo que era aquilo. E aí eu falei, e estava começando nuvem pública nessa época. Né? A AWS tinha sido recém-lançada, tinha 1 ano, né? E quase ninguém usava, só startups, quem usava porque era barato, era fácil e tal. Mas empresas, corporate, grandes, ninguém usava a nuvem pública. Né? E eu com o meu time, a gente olhou e falou, gente, isso aqui a gente podia transbordar na nuvem pública. Né? A infraestrutura do Buscapé era toda, servidores, era on-premise, então obviamente tinha um limite, acabou o CPU, não tinha mais o que fazer. Falou, vamos montar um modelo que a gente consiga transbordar esse tráfego para a nuvem pública. A gente fez uma nuvem híbrida com a Amazon, migramos nossos servidores para o mesmo data center onde estava rodando uma das zonas da Amazon no Brasil. Fizemos o primeiro Direct Connect do Brasil. Olha que bacana. Né? Esse eu lembro assim porque foi histórico. O pessoal da Amazon até hoje brinca comigo dessa história. E a gente fez uma nuvem híbrida, né? Então eu usava a infraestrutura, quando a minha infraestrutura chegava no limite, eu começava a abrir instância lá na AWS. E quando começava a diminuir o tráfego, eu fechava.
E aí veio o primeiro Black Friday, aquele frio no espinho, né? O Romero, para não pressionar a gente, ele só fez uma live no Facebook, né? Tipo, vamos ver se esse negócio vai funcionar ou não. E se não funcionar, vai ser mico em rede nacional. Felizmente, tudo funcionou perfeitamente. A gente subiu lá 200, 300 servidores, né, na nuvem, de uma forma muito dinâmica. O Buscapé nem piscou durante as horas de pico do Black Friday. Né? E o pessoal lá ficou brincando, né? Olha, a Americanas caiu, a Magazine Luiza caiu, não sei quem caiu. Né, e o Buscapé ali. E a gente tomava muito mais tráfego que eles. Né? Na verdade, a pessoa vinha primeiro no Buscapé e depois ia para uma Americanas, para um Consumarino. Para fazer toda a parte de consulta. Exato. E tudo mais, né? Então, eu acabava sendo o grande concentrador do tráfego. Né? Então, acho que esse foi um momento super importante na minha carreira, porque isso me alavancou bastante, né? Como visibilidade. Foi um marco porque depois todo mundo começou a ir para a nuvem. Né? Mas assim, até aquele momento ninguém tinha arriscado, né, fazer algo em grande escala como a gente fez na nuvem. Nós fomos, na minha época de Buscapé, eu era o maior cliente da Amazon aqui no Brasil. E eu fui o primeiro grande cliente corporativo deles aqui. E hoje, né, hoje é tudo nuvem. Né? Interessante você contando essa história no detalhe, Hélio, porque assim, é muito comum a gente ver jornadas de cloud, né? Porque não, a gente precisa ir, porque, poxa, tem que ir. Na verdade, o seu caso, o caso que você traz, é resolver um problema grande de negócio. Sim. Quase que uma continuidade do negócio operando, né, nessas grandes estratégias de marketing, Black Friday, enfim, e tudo mais. Muito interessante essa visão de potencializar, antecipar um pouquinho para ajudar o negócio a performar bem. Hélio, eu queria capitanear um pouco agora, dentro da sua trajetória profissional, né? Momentos que você, de fato, né, eu vejo que você é muito apaixonado por tudo que você faz, a tecnologia é uma coisa que tem muito valor para você, mas eu entendo que você foi desafiado também a construir soft skills na parte de liderança. Né? É uma pergunta muito presente aqui, porque a gente sabe, né, que o mundo de TI, quando a gente começa pela área técnica, a gente se apaixona, a gente, né, adora ali os meandros da tecnologia, mas a gente é puxado para um momento de liderança, desenvolver pessoas, né? Ou seja, os negócios sendo potencializados. Quando foi esse momento na sua história que você passa a sair de atividades mais técnicas, já com uma certa liderança, quando você de fato começa a contribuir mais com essa experiência e esse engajamento do time? Foi na época da Eversystems ainda, quando a gente implantou o primeiro home banking para vários países do Citibank. Então, os primeiros home bankings eu ainda viajei, eu ia lá e implementava na mão, né, mas aí começou a rodar em 4, 5 países e eu não conseguia mais fazer aquilo sozinho, eu tive que montar uma equipe. Né, então, foi quando eu comecei a gente brinca em tecnologia, né? Eu comecei a tirar a mão da massa. Né? É o momento do desapego, né? Falando, não, agora não sou eu que codifico mais, né? Vai ter alguém ali codificando, eu tenho que ficar ali ajudando. Exato. Então foi mais ou menos nessa época, era começo dos anos 90, acho. Por aí. Mas, assim, foi um exercício interessante para mim, né? Porque no começo eu achava que dado que estava sendo feito era bom. E eu tinha, às vezes, ficar pensando, não, cara, eu vou fazer, porque o que ele está fazendo não ficou bom e vai dar problema depois e vai sobrar para mim. Mas aí depois você vai, né, se desapegando daquilo, as pessoas que você começa a ter dentro da sua equipe vão se desenvolvendo, você começa a observar, né, essas pessoas ganhando maturidade, melhorando na codificação, melhorando na produção, né, começando a trazer input para você e não só fazer, né, o que era pedido. Então foi bastante interessante. E aí eu comecei com um time pequeno, lá de 7, 8 pessoas. Né? Depois comecei a ter vários times, né? Então, aí começa a se multiplicar, né? Então eu tinha, sei lá, um time direto, aí depois eu comecei a ter um coordenador para aquele time, aí começa a ter 3, 4 coordenadores. E depois de 7, 8 anos eu estava dirigindo toda a área de tecnologia da empresa, que tinha mais ou menos 400 pessoas. Olha só, que bacana. E tinha lá 20 gerentes. É muito engraçado, porque muitos desses meus gerentes dessa época você entrevistou. É verdade. Como CIOs aqui. Como CIO aqui, é verdade. Sim. Então eu fico super, assim... Naquela época era um berço de talentos. Tá? Acho que quem trabalhava, quem foi para essa área nessa época, foi porque gostava muito. Tá? Porque não era como hoje, né? Hoje as pessoas vão para a tecnologia, é muito óbvio. Né? A tecnologia paga bem, a tecnologia tem emprego sobrando, a tecnologia você pode escolher onde trabalhar. Né? Tem muito campo e está só expandindo.
Então hoje é muito óbvio para a tecnologia, naquela época não era. Né? Não tinha uma promessa de carreira, uma promessa de salário alto. Então quem ia é porque gostava, se identificava. Né? Então essa época, assim, eu conheci, né, tive o prazer de trabalhar com muitos profissionais extremamente talentosos, extremamente competentes, né? Alguns deles estão comigo até hoje. Que bom. Né? E eu acho que foi um momento bem interessante para mim, né, de realmente sair do hard skill, de enfiar a mão na massa, de querer saber do detalhe, e começar a gerenciar, né, primeiro pessoas, depois gerenciar equipes, né, depois gerenciar equipes de equipes. Né? Foi bastante interessante, mas foi bastante desafiador do lado de vista mental. Né? Hélio, é notório aqui, né, uma trajetória tão bonita, tão prazerosa como você está nos trazendo. E Hélio, é sabido, ou seja, você ocupou cadeiras importantes, né? Que eu digo aqui, cadeiras pesadas, né? Com grande compromisso por onde você tem passado, né? E eu queria abrir um diálogo aqui da importância, não que a gente queira ensinar para nenhum CIO o que nós vamos falar agora, mas estamos falando principalmente de quem está vindo, né? As gerações que vão assumir as posições de liderança em tecnologia para frente. Na sua visão, o que é fundamental hoje, né, a posição de um CIO ou de um head de tecnologia, principalmente olhando o negócio e olhando os anseios, né, de um board, de um comitê, né, ou seja, da alta direção da companhia, olhando ali os acionistas também. Ou seja, na sua visão, qual que é o papel de hoje e do futuro de um líder de tecnologia daqui para frente? Eu acho que o papel do CIO mudou bastante nos últimos anos. Eu diria que 10 anos atrás era um papel muito técnico. O cara que lidera a arquitetura de tecnologia, o avanço tecnológico, não deixa de ficar para trás, né? Busca as novas tecnologias e traz para dentro. E hoje, eu entendo que o papel do CIO ele é muito mais de ajudar o negócio, né, a resolver os principais desafios e problemas que eles têm. Eu acho que hoje a grande mudança, né, tem que ser parar de perguntar o quê, né, e perguntar por quê. Por quê? Acho que para mim, assim, na minha carreira, foi o que mais mudou nos últimos anos. Né? Antes era, precisa fazer isso. Fazia, tinha recurso, computador, fazia. E hoje não. Né? Hoje as áreas de negócio me chamam, né? Vem cá, a gente tá com essa questão aqui, sei lá, de inadimplência. O que a gente podia fazer aqui para atuar preventivo, né? Ou após dar o crédito, acompanhamento, análise de perfil, análise de comportamento, né? Conexão com rede social. Gente, hoje o mundo é todo. Né? Hoje não é mais uma área de tecnologia. Então, o ecossistema ficou tão complexo, né, que não tem como você esperar falar assim, área de negócio, me fala o que você quer. Às vezes ele não sabe o que ele quer. Ele tem uma dor, ou ele está sofrendo com alguma coisa, ou ele vê uma oportunidade, mas ele não sabe como potencializar aquilo. Então, o papel hoje do CIO, né, ele é quase um advisor, né, das áreas de negócio, né, em dar ideias, né, em conectar várias coisas diferentes de tecnologia. Né? Hoje a gente trabalha muito no modelo de grandes ecossistemas, né, e como que a gente conecta tudo isso para tentar chegar na melhor solução, né, para o negócio e para os nossos clientes. Né? Os nossos clientes vivem nesse mundo conectado, não adianta falar, não, vou fazer uma coisa aqui que resolve o meu problema. Não, mas espera aí, o benchmark desse cara, ele usa TikTok, ele usa Instagram, ele usa Facebook. Né? Ele está falando com a experiência, não adianta você querer dar alguma coisa mais quadrada para ele. Né? Não se dá um negócio customizadinho que é a mesma cara para todo mundo. As pessoas já estão acostumadas com hiperpersonalização. Né? Hoje em dia, não é, eu queria ter, não, você tem que ter. É o mínimo que você tem que ter, porque todas as plataformas têm. Né? Então, se todas as plataformas que tem no celular de uma pessoa já tem isso, você também tem que ter. É o mínimo. Né? E nesse ponto, não tem como alguém que não tem uma visão de do ecossistema de tecnologia conseguir desenhar a solução, ponta a ponta. Né? Então, acho que esse papel do CIO hoje, muito mais próximo das áreas de negócio, do board executivo, para mim tem sido a maior mudança. Né? É você realmente entrar junto, né, para entender o problema, para perguntar os porquês. Né? Tem uma frase muito boa que é, né, não se apaixone pela solução, né, se apaixone pelo problema. Né? Tem gente que se apaixona pela solução.
E aí sim você consegue gerar muito valor, né? E ser diferente. O ponto hoje tem muito CIO que ainda não fez essa migração. Né? Ainda está ali esperando as pessoas pedirem o que precisa ser feito. Né? E claro, tem também o básico. Né? Assim, manter os sistemas no ar, manter segurança, né? Manter um bom desempenho, uma boa experiência, isso, gente, não é nem job description mais, né? A gente fala que job description assim, é o básico do básico do básico. Né? Se você não fizer isso, não tem propósito a cadeira. Hélio, que trajetória rica, que contribuição linda que você está deixando aqui, né? Ou seja, quem quiser conhecer um pouquinho mais da história do Hélio, né? Ou seja, vai poder acessar nas redes sociais e principalmente, né, se desfrutar de todo esse conteúdo que a gente está gerando e, obviamente, a grande obra que é o livro Por Trás da TI, na 4ª edição, com a história do Hélio Matsumoto. Hélio, não só de tecnologia nós vivemos, não só de desafios profissionais, a gente também é feito de emoções, de buscas pessoais. Você tem um hobby, você gosta de fazer o que aos finais de semana? O que você usa para poder, né, ou seja, tirar um pouco da tensão ali do trabalho? Né? O que você gosta de fazer aos finais de semana, Hélio? Bom, eu brinco assim, para mim nunca foi uma tensão trabalhar. Porque eu faço o que eu gosto. Eu acho que isso... Eu sou muito privilegiado por isso. Porque acho que você olhando o mundo hoje, poucas pessoas podem dizer isso de forma genuína. É verdade. Eu comecei a trabalhar numa coisa que eu me apaixonei aos 12 anos. Né? E eu faço isso desde então. Então, para mim, nunca foi difícil. A minha mulher também comigo fala, cara, você nunca reclamou de trabalhar, não? Você nunca vai trabalhar mal-humorado? Eu falo, não, amor, eu adoro o que eu faço, né? Eu adoro chegar lá, conversar com o time sobre tecnologia, ver as coisas acontecendo, as entregas e tal. Então, pra mim, nunca foi um peso. Né? Mas falando de hobbies, né? Eu sempre gostei muito de artes marciais. Desde pequenininho. Eu era fã do Bruce Lee, né? Comecei a arte marcial muito cedo, pratiquei quase tudo que você possa imaginar de arte marcial. Mas a arte marcial que eu pratiquei mais sempre foi taekwondo, eu pratico até hoje. Então, é uma forma... Acho que eu trouxe, eu até fiz um artigo recentemente que eu trouxe muita coisa da arte marcial, né? Para a vida corporativa, você traz, né? A serenidade, disciplina, né? Resiliência, né? A calma em momentos críticos. Gente, às vezes cai sistema, né? Já passei lá, já caiu o sistema lá, 2 horas depois tinha um repórter da IDC Now me ligando no celular, querendo que eu desse uma declaração. Então, gente, pressão altíssima, tá tudo certo. Né? Eu adoro viajar, eu adoro comer bem, então, assim, gastronomia, visitar novos restaurantes, conhecer novos sabores, já acabou conciliando muito essas coisas, né? Você viaja, vai conhecer a culinária local, né? Experimentar comidas diferentes, isso eu adoro. Assim, adoro mar, né? Natureza. Então, até por isso que me conecto muito, né? Acho que minhas melhores viagens não foram para grandes metrópoles, né? Foram para lugares onde a natureza era mais abundante. Né? As melhores viagens que eu fiz foram mais... Assim, muita gente pode falar, não, eu fui para a Europa, para os Estados Unidos. Para mim, minhas melhores viagens foram na África e na Ásia. Olha que bacana. Que era onde a natureza era exuberante, né? E você via realmente coisas que você não vê aqui. Acho que no Brasil, Fernando de Noronha é um lugar que é diferente. Né? É lindo, muito diferente. Eu fui lá várias vezes. Então, mas acho que são mais os hobbies assim, onde eu gosto de passar meu tempo. Eu gosto de velocidade também. Tinha uma que eu tinha sonho de ser piloto de kart, eu acabei não conseguindo esse sonho, né? Mas eu vou lá assistir as corridas, às vezes vou num track day ou outro para me divertir, né? Mas não virou nada profissional, ficou na vontade. Que bacana. Hélio Matsumoto, que bate-papo prazeroso. Sim, eu estou extremamente feliz de estar aqui. Conhecia já um pouco da sua história, né? A gente teve essa oportunidade de trocar várias figurinhas. Quero te parabenizar, te agradecer por essa grande contribuição que você está deixando para o ecossistema de TI como um todo, né? Numa conversa muito leve, né? Muito original, porque a gente está falando da sua história e eu espero que essa história seja de proveito, né? Para quem vai consumi-la durante essas próximas jornadas. Parabéns e meu muito obrigado, Hélio. Obrigado, Renato, pela oportunidade. Acho que te parabenizar por esse projeto lindo que está indo para a 4ª edição. É isso aí. Isso só demonstra o sucesso, como você acertou ali, né, na veia com isso, que você lance muitos livros ainda, que você entreviste
muitos CIOs e agora eu sei que você vai, né, vai para os CISOs também. Para os CISOs também, Então, tenho certeza que vai continuar sendo um sucesso e te parabenizar por esse projeto fantástico. Muito obrigado e parabéns, Hélio. Valeu. Obrigado.